Boa noite, sejam muito bem-vindos. Nós vamos começar louvando o nosso Deus. Então, aqueles que puderem, tiverem disposição, quiserem se colocar de pé para cantar conosco. Vamos cantar primeiro, Brilha Jesus. Vamos ver se dá para a gente esperar colocar a letra lá. Oi? Enquanto não está colocando a letra, vamos orar então. Pai amado, muito obrigada pela noite de hoje. Muito obrigada porque podemos abrir a Tua palavra e conhecer a verdade. Que o Teu Santo Espírito nos dê sabedoria para compreender a verdade, aplicar na nossa vida e poder explicar aos demais que não conhecem a verdade. Muito obrigada por todos que se dispuseram a ajudar aqui hoje e por todos que se dispuseram a vir. Abençoa, Senhor, o nosso tempo, o nosso estudo e que a Tua santa vontade seja feita em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. Oi? Vamos cantar assim mesmo? Vamos cantar, eu vou falando a letra e a gente vai cantando, tá bom? Brilha Jesus, meu Senhor sobre as trevas brilha, brilha Cristo Jesus, luz do mundo, brilha em nós o amor mais profundo, brilha em mim. Vamos lá? Meu Senhor sobre as trevas brilha, meu Senhor sobre as trevas Cristo Jesus, brilha, brilha Cristo Jesus, luz do mundo, brilha em nós o amor mais profundo, em nós o amor mais profundo, brilha em mim, brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus. Brilha forte nos povos sempre. Forte nos povos sempre. Brilha Jesus. Deixa a chama arder. Deixa a chama arder. Fonte de amor. Fonte de amor. A jorrar sobre os povos sempre. Sobre os povos sempre. Brilha Jesus. Brilha Jesus. Deixa a chama arder. Deixa a chama arder. Meu Jesus, Tu estás presente. Meu Senhor, Tu estás presente. Meu Senhor, Tu estás presente. Me transforma de glória em glória. Me transforma de glória em glória. Para ter verdadeira vitória. Verdadeira vitória. Brilha em mim. Brilha em mim. Brilha em mim. Brilha Jesus. Brilha Jesus, brilha forte nos povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama arder. Fonte de amor a jorrar sobre os povos sempre. Brilha Jesus, deixa a chama. Vamos cantar Brilha Jesus de novo. Meu Senhor sobre as trevas brilha, meu Senhor sobre as trevas brilha, brilha Cristo Jesus, luz do mundo.
presente, meu Senhor, tu estás presente, me transforma de glória em glória, para ter verdadeira vitória. Brilha em mim, brilha em mim, brilha, Jesus, brilha forte nos povos sempre, brilha, Jesus, deixa a chama arder, fonte de amor a jorrar sobre os povos sempre, brilha, Jesus, deixa a chama arder. A gente, né? A senhora quer começar outra coisa ou nós cantamos versão então a gente canta para eles? A senhora começa. É que sem letra, os outros são mais difíceis, né? E a gente canta para eles e eles sentem. Tá bom. Então, vocês podem sentar-se. Vou convidar Quem vocês. souber pode cantar junto. Nas mãos de Deus. Ah, chegou! Ah, chegou? Conseguiu? Que bom! Vamos cantar, então. Chegou. É verdade. Não, não foi, não. Nas mãos de Deus eu vou sereno e calmo. Nas mãos de Deus eu gozo plena paz. O sossegado eterno fim, esse Deus cuidará de mim. Seguro estou nas suas mãos. Nas mãos de Deus eu gozo segurança. Nas mãos de Deus certeza eu posso ter de livrar-me de aflições, tristezas, mágoas e tensões. Seguro estou nas tuas mãos. Nas mãos de Deus eu posso ter vitórias aqui na terra e enfim a glória. Estou sereno e calmo assim, porque Deus cuidará de mim. Seguro estou nas suas mãos. E para finalizar esse momento, nós vamos cantar Deus cuidará de ti.
paciência para acompanhar a gente. Obrigada. Boa noite. É um prazer muito grande recebê-los aqui. Eu peço desculpas que eu tenho que falar sentada, porque foi-se o tempo em que eu zanzava, falando para aqui e ali, zanzando por aí. Não dá mais, não é? Mas Deus me pediu que eu fizesse esse estudo e a internet me convenceu. A quantidade de heresias, de falsas informações, de absurdos na internet sobre o que está acontecendo agora, é de assustar, não é? E a gente tem a verdade, a gente tem a obrigação de explicar a verdade. Se a gente sabe que uma pessoa está indo em direção a uma ponte que caiu e ela pode morrer no rio, a gente tem que avisar. Se ela vai ouvir, acreditar, é problema dela. Mas é minha obrigação dizer, olha, a ponte caiu. Muda de caminho. Tá? Então, é por isso que eu me dispus a fazer este curso. Né? Então, muito obrigada a quem veio. Eu coloquei aqui, não é? Israel é o epicentro. Tudo que acontece desde 50 anos atrás é em torno de Israel. E quanto mais avançamos para o fim dos tempos, mais é em torno de Israel. Tá? Então, a gente não precisa se preocupar com outros países, nem ficar com medo. Como tem muita gente me telefonando com medo por causa das notícias na internet, então eu escolhi essas músicas que falam, para que ter medo? Se nós temos um pai que prometeu cuidar de nós, para que eu vou ter medo? Então, eu vou tirando as dúvidas. Hoje, como eu coloquei, é Israel. Começamos com Israel, certo? A próxima é sobre os árabes e palestinos, depois sobre as profecias que já se cumpriram desde 1950, só as recentes, e, por último, as profecias que irão se cumprir a partir de agora. Tá? Então, vamos ver aqui, não está funcionando. Alguém vê essa cadeira para mim aqui, para eu não sentar no banco? Aí eu não sento de costas, eu sento de lado. Aqui. Isso, obrigada. Pronto. Então, a introdução. As Bíblias, não é? As Bíblias mais usadas no Brasil são a ARA, Almeida, revista e atualizada. E ela é a linguagem mais erudita, mais culta, mais próxima dos originais gregos. Depois nós temos a nova versão internacional, que foi um grupo de estudiosos do mundo inteiro que se reuniu para colocar numa linguagem mais atual. Tem inglês, espanhol, francês, português, etc. Inclusive, a professora que deu pós-graduação de hebraico para o Manuel e para mim fez parte dessa reunião aí. Aí nós temos a Bíblia de Jerusalém, que é extremamente erudita, de pessoas católicas de alto conhecimento que fizeram essa tradução. Ave Maria é a mais comum, não é? E depois nós temos na linguagem de hoje, que é fácil de ler, de compreender. Tem Bíblias lá atrás, quem quiser, só pedir que as Bíblias estão fáceis. Me traz aquele banquinho para pôr aqui, para eu pegar a minha Bíblia e pôr. A gente se muda. Pronto. Obrigada. Então, é só pedir Bíblia à vontade, quem quiser. Vamos continuar. Então,
O Antigo Testamento, ou Velho Testamento, foi escrito em hebraico. Eu sei que quase todo mundo sabe, mas eu sou uma professora que gosta de explicar tudo. Está aqui atrás. Olha aqui atrás. Ah, tá. Aí a senhora vira a cabeça, a gente não escuta. Tá bom. Ótimo. Aí o novo está ligado? Tá ligado, mas não tá pegando a sua. Vou falar então com o microfone de mão. Está saindo? Então me pega o microfone de mão. Do jeito que fica, não capta a sua voz. Ele está funcionando, mas não capta a sua. O Novo Testamento foi escrito em grego, não é? E daí é impossível você fazer uma transliteração, como muita gente quer fazer. Uma tradução literal, ao pé da letra. Porque um significado em hebraico não é o mesmíssimo em português ou em inglês. Atual, o significado em grego mudou também durante esses séculos. Então, os eruditos fazem o melhor possível, é sempre um grupo, não é? Então, para vocês verem o problema de Yahvé, Jeová, não é? Então, vocês veem, lá naquela época, o Y, o I e o J eram equivalentes. As pessoas escreviam nos papéis, que sempre houve escrita, Y e o J, tá? E depois nós temos o W, o V e o U também eram equivalentes. Então, Yahvé é uma pronúncia assim um pouquinho mais aproximada. Os judeus escreviam só o Y, W e o H, só. E eles nunca pronunciavam este nome. Eles escolhiam Adonai, o Senhor dos Exércitos, o Senhor é a minha bandeira, qualquer outra coisa, Elohim. Eles não pronunciavam o nome Santo, Santo, Santo de Deus. Então, como é que nós vamos apostar numa pronúncia que eles não faziam? E eles escreviam, então, só essas três, Y, W e H. E significa, Deus se apresentou e disse, eu sou o que sou, que significa o eterno, o Senhor, o dono, eu mando. Então, é esse o significado. Então, não adianta brigar, a gente pode falar Jeová? Pode, claro, é o aportuguesamento do nome. Mas não adianta fincar o pé e dizer, não, o nome é Jeová. Não, não tem como. Não tem como. Todo mundo entendeu? Quem tiver pergunta, tem microfone à disposição. Então, eu gosto de explicar para entender desde o princípio como é que as coisas funcionam, não é? Então, aqui nós temos Apocalipse de 1 a 3. E quem quiser pode ler na Bíblia ou ler na transparência. Eu usei a versão ARA, Almeida Revista e Atualizada. Cada um pode usar a versão que quiser. Não tem problema, só muda o vocabulário, a verdade é a mesma, não é? Então, por favor, alguém pode ler bem alto para mim esse trecho de Apocalipse. Quem gostaria de ler? Apocalipse 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual testificou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Então, vocês veem que a palavra Apocalipse, em grego, significa revelação. Por isso que em inglês se traduz revelation, não é? Então, revelação. É revelação do próprio Jesus Cristo
ao seu apóstolo João, que estava já idoso, por volta de 80 anos, estou chegando lá, e daí preso na ilha de Patmos, não é? E ele recebeu essa revelação. E é interessante que é feliz, é abençoado quem lê e estuda as profecias de Apocalipse. Olha que bênção nós receberemos, gente! Olha só! Está vendo? Seremos abençoados por esse estudo. Deus chamou Abraão quando ele estava em Ur dos Caldeus. Os caldeus eram o povo mais culto da antiguidade. Eles tinham uma cultura fantástica, eles escreviam livros, eles conheciam muitas línguas, eles tinham uma cultura que depois se perdeu quando foram queimando cidades nas guerras. Gente, olhem Ur dos Caldeus. Era uma cidade enorme, vocês estão vendo? O verde não aparece, eu vou ter que trazer uma luz vermelha aqui. Então, a cidade era enorme, vamos babar de inveja um pouco? A cidade tinha largas avenidas, quarteirões, os prédios dentro da cidade eram de 2 a 3 andares, eles tinham água encanada, sistema de esgoto. Não dá inveja em muita cidade do Brasil? E, gente, isso é 2000 anos antes de Cristo. E daí? Eles tinham biblioteca, um prédio enorme de biblioteca. Eu tive assim, o privilégio de ver em museus as tabuinhas de barro em que eles escreviam, não é? Tudo guardadinho na biblioteca. E o palácio, eles tinham um templo chamado Zigurate, enorme, 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 parecido com uma pirâmide egípcia. E, então, eles tinham irrigação da lavoura e cada um tinha direito a tanto de água, com comportas para a sua lavoura. E pagava impostos de acordo com a água que usasse. Maravilha, né? Se nós tivéssemos isso, né? Estamos falando de 4.000 anos atrás. Então, quando Deus chamou Abraão e Sara, eles viviam muito bem, com conforto. E lá foram eles, monta tenda, desmonta tenda. Tudo bem. E Abraão e Sara eram descendentes de Sem, filho de Noé. Por isso que os judeus são um povo semita. E por isso quem é contra judeus é antissemita. Eu gosto de explicar o vocabulário, porque a gente escuta as notícias. O que é antissemitismo? Entende? É perseguir os judeus. Então, vamos ler agora o chamado de Deus para Abraão. Quem gostaria de ler? Isso, lá atrás, por favor. Gênesis 12, de 1 a 3. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Pois é, todas as nações, porque Jesus Cristo seria descendente de Abraão. E notem a observação: quem abençoa os judeus será abençoado por Deus. E quem amaldiçoa, é antissemita, será castigado por Deus. É Deus avisando. Abraão tinha mais de 40 anos quando saiu de Ur para ir em direção a Canaã. Então, vamos continuar. Agora nós vamos ver quando Deus
continua falando da descendência de Abraão. Ele não tinha filho nenhum, ele já tinha mais de 70 anos e filho zero. Haja fé. Por isso que ele é o pai da fé. Aí Deus dá essa promessa. Quem gostaria de ler a promessa, por favor? E disse o Senhor a Abraão: Abraão, depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Então é interessante, Deus prometeu uma descendência tão imensa quanto o pó da terra. Imagine. E ele não tinha filho nenhum. Aí é interessante também que Deus disse: eu vou dar esta terra para vocês. Será da tua descendência, os judeus. Mas você tem que ir a pé por toda a extensão de Canaã, porque você vai tomar posse da promessa. Abraão não tinha 1 metro quadrado de terra, mas a tua descendência vai tomar posse da promessa onde você puser o seu pé. Gente, quando a gente se apropria das promessas de Deus, a gente tem que pensar que tem que fazer a nossa parte também. Deus dá, mas nós temos a nossa parte de obediência. Então, Abraão acreditou na promessa e andou a pé por toda a terra que seria dos seus descendentes. Igualzinho hoje, né? É tudo eu. Meus filhos, depois eles se viram. Os netos e bisnetos, então, estou nem aí. Eu cuido da minha vida. Não, Abraão não. Ele tomou posse para os descendentes, não para ele. Então, continuando. Outra promessa de Deus. Outra promessa, tá? Abraão cada vez mais velho. Olha aí a promessa. Sara já estava velhinha. A promessa. Quem quer ler Gênesis 15, 5 a 7? Gênesis 15, 5, 7. Então o levou para fora e disse: olha agora para o céu e conta as estrelas, se as pode contar. E acrescentou-lhe: assim será a tua descendência. E creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isto como justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te direi de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra em herança. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um pacto com Abrão, dizendo: a tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eles tomariam posse 400 anos depois, como Deus avisou. Gente, o Brasil tem 500 e poucos anos. A gente não consegue imaginar você esperar 400 anos pela sua herança. Eu quero já. Então, Deus comparou com as estrelas no céu, não é? Vai ser dos teus descendentes, filho zero. Mas ele acreditou. Aí vamos ver agora Gênesis 17, 1, de 1 a 8. Quem gostaria?
Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Outra promessa extraordinária. Então, não adianta a gente discutir de quem é a terra de Israel. Você está discutindo com Deus. Você viu quantas vezes Deus prometeu para os descendentes de Abraão. Não se discute com Deus, você vai quebrar a cara. Você pode fazer outras coisas, mas discutir com Deus, não. Continuando. Quem gostaria? Gênesis 17, de 6 a 8. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Deus não revogou. Deus não revogou. Deus castigou os judeus pela desobediência, porque rejeitaram o Messias, mas ele não revogou a aliança. Tá bom? Então, lá estava Abraão velhinho, sem filho, não é? E a promessa aí. E a terra das tuas peregrinações, lembra? Onde ele pusesse o pé, ele tomaria posse para os descendentes. Agora chegou. Quem vai ler o capítulo 21, de 5 a 7, isso aqui é participativo. Isso. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. 100 anos de idade. Gente, fé em Deus exige persistência e esperança, acreditar contra tudo, não é? Então, nasceu o filho, Sara também já era muito idosa, tinha perto de 100 anos, e daí tiveram Isaque. Isaque significa riso, sorriso, por causa da felicidade deles com o filho da promessa. Aí nós vamos para a aliança com Jacó, filho de Isaque, que Deus renovou a aliança. Aí nós temos o seguinte: numa noite, Jacó se encontrou com um anjo, eles lutaram, porque Jacó estava com muito medo, fugindo, e daí o anjo disse para Jacó: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Aí quem pergunta assim, respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face de Deus e a minha vida foi salva. O que aconteceu no final?
um milagre extraordinário, que é o milagre quando a gente se converte a Jesus e se torna filho de Deus. O nome Jacó, do qual ele tinha vergonha, significa trapaceiro, enganador, e Jacó era um trapaceiro. Ele tinha o nome, merecia o nome. Ele podia ter vergonha do nome, mas merecia, porque ele era trapaceiro. E daí o anjo diz: não, agora você vai ser Israel, príncipe com Deus. Que maravilha! Já pensou? Eu não valia nada, estava fugindo das pessoas que eu enganei, e agora eu vou ser príncipe com Deus? E daí que surgiu o nome Israel. Por isso que eu quis pôr esse texto, para vocês verem que Deus deu o nome Israel para Jacó e os seus descendentes. A gente tem que entender o plano de Deus, a soberania de Deus sobre o que acontece no planeta Terra. As 12 tribos de Israel até o reinado do rei Davi, mais ou menos 800 anos entre Jacó e Davi, 1000 anos entre Abraão e Davi. Então está ali. Abraão, 2000 anos antes de Cristo, Davi, 1000 anos antes de Cristo, e Jesus é filho de Davi, chamado assim, porque as profecias disseram que Jesus seria filho de Davi. E os 12 filhos de Israel se tornaram os líderes das 12 tribos. Agora os mapas. Esses são os mapas das 12 tribos de Israel. Então, quando eles chegaram em Canaã, finalmente, com Josué, não é? Depois de sair do Egito, atravessar o deserto, e finalmente, com Josué, conquistaram a terra prometida e foram divididos entre as 12 tribos o território. É só para vocês se localizarem. Então, assim era Israel na época de conquistar Canaã até o rei Davi. No reinado de Saul, Davi e Salomão, era assim. Aqui, em laranja, é Saul, é o reino menor. Eles tinham perdido muito para os filisteus, etc., né? Por causa da idolatria, Deus permitiu que eles perdessem as batalhas. O reino de Davi e Salomão é aqui, tá bom? É aqui em roxinho, né? Então, vocês veem, o reino de Salomão foi até aqui. Então, vocês veem aqui a Fenícia, que hoje em dia é o Líbano, e o tamanho de Israel, que até aqui o deserto do Sinai ia passando todo esse pedaço até o rio Eufrates, era Israel. Está vendo? Todo esse trecho aqui no reinado de Davi e Salomão. Aí nós temos alguém, por favor, leia aí, o reino dividido depois da morte de Salomão. Tem que ler na transparência aí. Quem pode ler? Após a morte de Salomão, 10 tribos se rebelaram contra o seu filho, Reboão. Liderados por Jeroboão, fundaram o reino do norte, Samaria. As tribos de Judá e Benjamim ficaram fiéis à linhagem de Davi e formaram o reino de Judá, capital Jerusalém. Desde então, foram chamados judeus. É interessante que Deus nunca trabalha com maioria. A democracia quer trabalhar com a maioria. Tudo bem, está certo, do ponto de vista humano. Mas, do ponto de vista de Deus, ele trabalha com minoria. Então, as 10 do norte foram rebeldes, formaram Samaria, não é? E
era um povo que depois se misturou e tudo. Só 2 tribos ficaram. Benjamim era pequenininha, Judá era maior, a capital Jerusalém. Então, aí que começaram a ser chamados judeus. Por isso que eles começaram a ser chamados judeus, por causa da tribo de Judá. Não era mais Israel, o reino se dividiu. Aqui nós temos o reino dividido. Então, o chamado... Maravilha, né? Maravilha. Aqui, pronto. Então, vocês veem que Israel, ou Samaria, era maior que Judá, não é? Era maior que Judá. E isso foi um problema. Mas, apesar da revolta, Deus continuou abençoando o reino do norte, Samaria ou Israel, e o reino do sul, Judá. Então, eles eram rebeldes, mas Deus continuou abençoando, porque era o seu povo. Então, Deus continuou abençoando e castigando conforme a obediência ou rebeldia deles. Israel na época de Jesus. Então, aqui nós temos a Judéia, capital Jerusalém, o reino de Judá, a Idumeia, o Mar Morto, não é? Aí aqui nós temos a Samaria no norte, a Galileia mais ao norte, e daí continuava com as possessões dos romanos na região de Israel, não era? Isso aqui era a possessão dos romanos. A Decápolis também era dos romanos. Então, os judeus mesmo eram essa região aqui, tá bom? Essas outras regiões eram dos romanos. Então, nós temos uma ideia aí de como era Israel no tempo de Jesus e do rei Herodes. Olha, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão que o microfone chega. Israel hoje, Israel, é isso aqui, não é? Quase nada. Aqui a Jordânia é dos jordanianos, não é mais Israel. É só isto aqui. Gente, você percorre Israel inteiro em 8 horas de carro. Você sai daqui, passeia aqui até aqui. Elat é o porto que Israel tem aqui, não é? Aí nós temos Tel Aviv, que era a capital até reconquistarem Jerusalém, e é cidade marítima. E Jerusalém não, é cidade do centro. Aí vai, aqui já é Damasco, capital da Síria, o Líbano aqui, não é? Aqui já é o Egito. Então, vocês veem aqui a Jordânia, aqui o Iraque. Vocês veem que Israel é uma tripinha minúscula. Gente, é bem menor que o estado de São Paulo. Agora, nós chegamos nas profecias de Isaías sobre Israel. No ano 70 depois de Cristo, os romanos invadiram Jerusalém, queimaram tudo, destruíram tudo, como Jesus tinha profetizado e também Daniel tinha profetizado, não é? Que seria tudo destruído. Aí Isaías, 650 anos antes de Jesus, recebeu essa profecia de Deus sobre o retorno dos judeus e a reconstrução de Israel depois da Segunda Guerra. Alguém leia a transparência, por favor? Só pediu o microfone, chega, pois não. Edificarão os lugares antigamente assolados, restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar de afronta, exultareis na vossa herança. Por isso,
possuireis o dobro e tereis perpétua alegria. A sua posteridade será conhecida entre as nações, e seus descendentes no meio dos povos. Todos quanto aos que virem, os reconhecerão como família bendita do Senhor. Depois nós veremos outras profecias. Quando Israel voltou, o povo judeu voltou do mundo inteiro para Israel, logo depois da guerra, aquilo lá era um deserto, uma miséria sem fim. E daí a profecia se realizou. As cidades foram reconstruídas, Israel hoje é um jardim, um pomar, tem de tudo lá, agricultura irrigada, e daí são reconhecidos e respeitados no mundo inteiro. Uma profecia de 2.600 anos. Extraordinário, né? Deus pode demorar, mas as promessas dele são cumpridas 100%. Eu pensei que tivesse outras coisas. Sim, isso a gente vai ver depois, esse sentido aqui, não é? Então, a gente vai falar também sobre o arrebatamento, tá certo? Há muitos filmes na internet, na TV, mostrando esse grande evento. Quando Israel foi expulsa da sua terra no ano 70 depois de Cristo, chegou o tempo dos gentios, da igreja. Então, desde o ano 70 depois de Cristo até agora, estamos no tempo da igreja, da salvação pela graça de Jesus Cristo. E é tempo dos gentios, Israel foi deixado um pouquinho de lado. Agora, depois que houver o arrebatamento, que nós vamos estudar também, começa 100% o tempo de Israel. Então, acaba o tempo igreja, salvação pela fé em Jesus Cristo, e começa a tribulação, a grande tribulação, em que Deus vai trabalhar 100% com Israel. Então, muita gente fica aterrorizada que falam na internet, batalha do Armagedon. Gente, batalha de Armagedon é a última, depois de 7 anos de tribulação. O que você tem a ver com Armagedon? Nada. Nós viremos do céu para bater palmas pela vitória de Jesus na batalha do Armagedon. É isso que está escrito na profecia. Então, esse terrorismo de que estamos vivendo a batalha do Armagedon, como eu li, não existe. Não existe. Está muito bem explicado na Bíblia que é a última batalha depois dos 7 anos de tribulação. Acabou. Não tem nada a ver comigo. E daí falam em Gog e Magog, fazendo um terrorismo danado. Gente, Gog e Magog é uma profecia dificílima de entender e vai acontecer lá no final dos tempos, antes da recriação do céu e da terra. O que eu tenho a ver com Gog e Magog? Nadinha, nadinha. E fico fazendo terrorismo na internet? Eu não tenho nada a ver com isso. Percebe? Não é para mim isso daí. Aí depois falam dos 3 dias de escuridão. E estão vendendo velas e lanternas para os 3 dias de escuridão. Deus avisou, está em Apocalipse, depois vamos ler. Deus avisou que a escuridão vai ser perfeita, absoluta, que dá para pegar com a mão de tão escuro que vai ficar. Aí eu pergunto, vai funcionar alguma vela? O que vocês acham? Se Deus disse que a escuridão vai ser total, no planeta inteiro, luz zero, nem sol, nem lua, nem estrelas, nem luz nenhuma. Alguma vela? Alguma lanterna? Diga. Leva lá o microfone, por favor. Uma amostra dessa escuridão poderia ser comparado com aquele dia de trevas no Egito,
das pragas, Isso. Que ninguém conseguia ver nada. Eles Isso. tinham fogo lá. Vai Eles ser tinham semelhante. luminárias lá com óleo, com azeite, mas ninguém via nada, Não, né? nada. Vai ser pior, é semelhante, mas pior do que a praga no Egito. Então, não adianta comprar a lanterna que estão vendendo na internet. Eu fico abismada. Tem gente comprando, estocando vela. Bem, aí, continuando o que estão vendendo cursos de como fazer comida para durar os 7 anos. Gente, eu estarei numa festa no céu, num banquete extraordinário no céu. Por que eu vou estocar comida para 7 anos? Não é preocupação minha. Percebem? Então, as pessoas estão sendo extremamente enganadas. Me telefonam com medo, em pânico. E daí, como é que eu vou fazer? Não sei o quê. Então, eu resolvi fazer esse curso para, em vez de explicar um por um as dúvidas, que eu explico, é só me telefonar, para todo mundo entender e reproduzir. Para ninguém ser enganado pela internet. E Jesus adverte claramente: cuidado para não serem enganados. Surgirão muitos falsos profetas. E o que mais tem na internet, na mídia, são falsos profetas. Então, não se deixem enganar. Por isso que eu quis que conferissem na Bíblia as promessas de Deus e aquilo que aconteceu. Mais alguém tem dúvida? Lá, uma pergunta. Ana Lúcia, você falou que a última batalha, depois dos 7 anos da grande tribulação, é a última do Armagedon. A de Gog e Magog seria mais ou menos perto da... Não. A de Gog e Magog é muito misteriosa. É difícil de entender. E como vai acontecer no fim do fim, logo antes do novo céu e da nova terra, eu não me preocupei em me aprofundar nessa batalha, entende? Porque aí tem gente que diz a Rússia, é a China, não sei o quê. Eu digo, gente, vai ser outro mundo, outra história. Vai ter os 7 anos de tribulação, vai ter a derrota da trindade satânica, vai para o inferno. E depois, sei lá porque é muito misterioso, quando houver novo céu e nova terra, porque tudo vai ser queimado aqui, então vai ser Gog e Magog. E é muito complicada essa profecia. A cronologia de Gog e Magog é complexa. A do Armagedon não, é clara. Eu já vou dar assim, uma palhinha da batalha do Armagedon, porque é tão linda, tão linda. Então, o rio Eufrates vai secar. Aliás, ele já está quase seco, se vocês veem as notícias, ele está quase seco, conforme as profecias de Deus. Então, vai acabar de secar o rio Eufrates. A trindade satânica, lá depois dos 7 anos de tribulação, a trindade satânica vai juntar exércitos do mundo inteiro para marcharem contra Israel. E eles vão se reunir no Vale do Armagedon, ou Jezreel, que é um vale enorme em Israel. E daí, quando eles se reunirem lá, Jesus Cristo vem num cavalo branco, vestido de vermelho, e escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na descrição, né? E nós viremos, depois da festa lá das bodas do Cordeiro, nós viremos todos juntos para aplaudir. Porque, de acordo com a profecia, eles vão lutar contra eles mesmos. E Jesus chega e diz: vocês estão derrotados, vão para o inferno. Acabou. Jesus vence sozinho.
e nós estaremos de camarote aplaudindo. Gente, que batalha maravilhosa! E daí, de acordo com as profecias, Deus vai convocar as aves de rapina e as feras do campo para limpar o campo de batalha. É essa a batalha do Armagedon. Não tem dois exércitos, tem um exército e Jesus Cristo. E serão todos lançados no inferno. Põe o microfone para ela, por favor. Apocalipse tem eu não sei onde está, mas fala, esses 7 meses que vão ficar contando os cadáveres no final da Batalha de Armagedon, então. No final dos 7 anos de tribulação. E não se esqueçam, Deus vai trabalhar com Israel nos 7 anos de tribulação, não com a igreja, Israel. E o resto do mundo será dominado pelo anticristo, falso profeta, não é? As 3 bestas diabólicas. Então, não temos nada a ver com isso. A gente tem que estudar, sim. A gente tem que compreender, sim, para entender que Deus tem um plano e Ele cumprirá esse plano. E poder avisar todas as pessoas conhecidas. Entende? Eu já carrego comigo um folheto, breve Jesus voltará. E eu aviso todo mundo, garçom, balconista, guardador de carros, todo mundo que eu encontro eu aviso. Breve Jesus voltará. E você tem que escolher. Ou nós estaremos na festa no céu, ou estaremos aqui debaixo do domínio do anticristo. Ou. Estamos na época da oportunidade. Se você quer estar na festa no céu, você aceita Jesus e vai com ele para o céu. Se você quer ficar aqui, você rejeita Jesus e sofre as consequências descritas em Apocalipse. Na tribulação, os israelitas se voltam para Jesus? Sim, é a grande oportunidade. Vai ser reconstruído o 3º templo, vão aparecer as 2 testemunhas e os judeus já estão se convertendo em grande parte. Tem os judeus messiânicos, não é? Aqui em São José tem uma igreja de judeus messiânicos. Então, eu tenho livros de judeus messiânicos, eles estão realmente aumentando em número em Israel e no mundo inteiro. Mas na grande tribulação vai ser a grande oportunidade para eles se converterem, por causa das promessas de Deus. Então, Deus quer levar muitos judeus para o céu. E a grande tribulação vai ser esta oportunidade para eles se converterem e irem para o céu. Mana, dizem que o 3º templo ele já está quase pronto, né? Já. E o anticristo também ele já está no nosso meio. Já. E, assim, qual é a dica que a senhora dá para que a gente... não sei se eu consigo identificar se isso vai ser possível, né? É possível. A Bíblia descreve em Daniel e outros profetas exatamente como identificar o anticristo. Está descrito com todas as letras e detalhes, para não sermos enganados pelo mentiroso que se finge de Jesus. Então, isso eu darei um pedaço de aula só para isso. Só para as características do anticristo, tá certo? Para não sermos enganados. O 3º templo já está praticamente pronto. Destruiu o que está lá em cima, gente, hoje em dia, um drone destrói. É a coisa mais fácil que tem. O templo é em blocos pré-moldados, a menorá de ouro está pronta, as vestes sacerdotais, os utensílios do templo em ouro, está tudo pronto. Reconstruir o templo vai ser assim, mas é só depois que o anticristo chegar.
E eu vou dar todas as características, não se preocupem. Vou traduzir o vocabulário da Bíblia, que às vezes é meio complexo, bem explicado sobre como identificar esse falso Messias. Ele vai se apresentar como Jesus. Então, é um lobo em pele de cordeiro, se apresenta como Messias prometido e vai enganar todo mundo que não estudou direito as profecias e as características dele. Mais alguém? Lá atrás tem papel, lápis, quem quiser deixar perguntas para depois, fique à vontade. Então, orem por mim, por favor, isso daí é um desafio. O diabo não está nem um pouco feliz com esse estudo, está sendo muito difícil, mas eu sei que Deus é maior que qualquer coisa aí, não é? Mas orem, por favor, por mim, pela preparação do curso e convidem pessoas. Está gravado, quem perdeu pode ver no site da igreja, por causa da sequência que haverá. Pai querido, queremos te louvar, te agradecer pelo privilégio que o Senhor nos dá de termos a tua palavra, podermos confiar no Senhor de que, por causa da tua palavra, não seremos enganados. Firma, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, na verdade, nos ajude a proclamar a tua verdade, para que queridos nossos que andam longe do Senhor, que não têm Jesus como Salvador, possam se voltar para o Senhor Jesus nesse breve tempo que temos ainda, Deus. Tenha misericórdia dos nossos queridos, tenha misericórdia daqueles que andam perdidos, que o Senhor nos dê palavra de sabedoria, de discernimento, para que o teu Espírito use essas palavras para convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Abençoa, Senhor, a vida da Ana Lúcia, que o Senhor lhe dê sabedoria, discernimento, e abençoe a nossa mente, o nosso coração, para estarmos firmados na tua palavra e na tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada. Até a próxima terça, com a graça de Deus.